Passamos da primeira etapa, então a gente já tem um procedimento qualificado, a gente sabe que aquele consumível naquela temperatura, com aquela combinação de material, com aquecimento, sem tratamento térmico, com tratamento térmico, ele está adequado. Então, a parte da especificação do procedimento, a gente matou naquela ocasião. Com comparação do tipo de equipamento, profundidade do reparo, categoria da junta, tipo de fluido, matou qual é a inspeção que deve ser feita depois do reparo. Aí resta depois você garantir que o operador ou soldador que você vai colocar para fazer tem a habilidade necessária para fazer aquele tipo de solda naquela posição com aquele grau de dificuldade. Então, como você pode garantir, se valendo daquilo que a norma ASME 9, que é a norma para qualificação de procedimento de soldador, chama de qualificação de soldador ou qualificação de desempenho de soldador. Então, no mesmo que calma IPS, você tem as famosas variáveis essenciais que você tem que controlar e depois testar e tal. Para a qualificação de soldador, você tem outras. Que aí o objetivo do teste do soldador não é testar mais o procedimento, não é o tipo do arame. Testar ele, né? Testar se ele tá bom, né? Fora da posição, na posição, com aquela bitola de consumível, com aquele tipo de material que tem uma determinada soldabilidade característica da sua composição química, né? Então, existe no ASME lá um capítulo específico com todos os requisitos que você precisa. As tabelas de variáveis essenciais, elas são separadas por processo. Em cada processo você vai ver, olha, nesse processo eu preciso testar em todas as posições, não preciso, qual é a faixa, que tipo de espessura, que tipo de ensaio eu vou ter que fazer no caso da qualificação. Então, essa também é uma etapa que você tem que passar, você tem que se certificar antes de ir lá e dar o start no seu reparo.